A mulher é mesmo rodada ou é um tipo de recalque masculino, uma falta de aceitação das mudanças que nós temos no século XXI? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre as dinâmicas sexuais e de relacionamentos, mais especificamente em 2025 em diante. E, claro, alguns vão me bater aqui, vão falar alguma coisa, vão comentar, mas eu acho que é importante a gente fazer sempre essa troca, essa, essa visão de outros ângulos, ver as coisas por outros ângulos. Na minha opinião, a mulher rodada, ela sempre foi uma forma de controle social da sexualidade, porque você está dizendo que a pessoa tem ela, ela é menos pessoa porque ela é rodada, você está desqualificando-a. E o que nós tínhamos antigamente, né? Antigamente nós tínhamos sempre o homem como o cara mais experiente, o cara mais experimentado. Ele sempre casava com a mulher virgem, ele tinha uma experiência no cabaré, com garotas de programa, ele tinha aventuras extraconjugais e isso era socialmente aceito. A mulher lidava muito bem, ou mais ou menos bem com isso. Então, sempre no imaginário do homem, nós temos essa imagem do homem mais experiente, do homem patriarcal e do homem mais sexualmente ativo do que a mulher, pegando uma mulher praticamente virgem. Só que agora o mundo mudou, as mulheres têm mais experiência, muitas vezes elas têm mais experiência até do que os homens, porque com acesso a aplicativos, com a liberdade sexual, com a questão da estética e o poder que a mulher tem hoje em dia, sobretudo com a internet, de escolher diversos homens, a mulher acaba tendo mais oportunidades sexuais do que o homem mediano. Então você pega uma mulher de 20 anos e um homem de 20 anos, a mulher de 20 anos pode ter tido muito mais experiência do que o homem. Ela pode pegar num ano 20, 25 homens, ou até numa noite 20 homens, e o homem não tem essa capacidade. O homem tem que lutar muito para conquistar uma mulher e ter a intimidade. Então isso gera frustração, isso gera um desconforto no homem, porque você desloca a autoridade sexual do homem nesse sentido. Então isso gera uma reação agressiva, que é chamar a mulher de rodada. Mas vamos aqui colocar as coisas nessa questão. Muitas vezes esse nome ele revela a insegurança do homem com relação à mudança de comportamento sexual da mulher, porque ele pensa, ela vai me comparar com o outro, ela vai comparar o meu órgão sexual com o órgão do outro, ela vai comparar a minha performance sexual com a performance do outro. Isso buga a cabeça do cara. Isso gera revolta, isso gera tristeza, porque ele não é mais o detentor da sexualidade. A sexualidade, a performance está na mão da mulher. E muitas vezes isso gera, claro, um ego ferido, gerando uma crítica, tentando rebaixar a mulher e tentando reequilibrar a balança por meio desse nome. Então, se ela tem mais experiência sexual do que ele, ela é menos valiosa, enquanto o homem é o contrário, ou era o contrário, que o homem, quanto mais experiência sexual ele tinha, mais valor na sociedade ele tinha. Então, até Freud explica que um mecanismo de defesa é o recalque, né? Que é aquilo que nos causa dor, ele é empurrado para o inconsciente e depois é projetado nas outras pessoas, no caso, nas mulheres. Então, talvez é uma dificuldade que nós homens temos de aceitar essa nova realidade, que os homens não têm vida sexual ativa hoje em dia, isso incomoda muito. Os homens reprimem esse incômodo e projetam isso na mulher, que é mais sexualmente ativa, e a gente chama elas de rodada, de vulgar, de etc, etc. Talvez a mulher não seja rodada, né? O homem que era rodado. A questão é que os homens pararam no tempo e, sexualmente falando,
E isso dói, isso incomoda, porque ele não viveu as experiências. Isso dói porque ele não pôde escolher a mulher que ele queria, e a palavra rodada vira uma muleta, um subterfúgio para desqualificar a liberdade e o mérito que a mulher tem de escolher o parceiro que ela quer, e ele não. Então ele tinha, antes, se ele antes tinha um orgulho de ser o mais experiente sexualmente, hoje muitos homens estão muito incomodados por serem deixados para trás, por serem menos experientes que as mulheres. Então isso é uma coisa muito delicada, e eu sei que vai gerar muita crítica e muitas pessoas vão dizer que eu estou passando pano, mas na verdade eu acho que a gente tem que parar e perceber que o mundo mudou, que realmente as coisas se inverteram muito e que as mulheres, elas estão dominando o mercado sexual por conta da internet, por conta dos aplicativos de namoro, por conta das redes sociais, e elas escolhem com quem elas querem, e o homem não, o homem é mais limitado com relação a isso. E até a questão biológica da mulher favorece isso, né? Favorece com que ela tenha, se ela quisesse, se ela puder, se ela tiver oportunidade, relações com múltiplos parceiros num curto espaço de tempo. E o homem, por questões biológicas, por questões fisiológicas, ele tem essa limitação. E também ele tem a limitação de conquistar, ele tem que conquistar a mulher. A dinâmica do homem é diferente da mulher. A mulher, ela vai ser, basta ela olhar, ela piscar o olho, já aparecem 10. E o homem não, ele tem que se esforçar, ele tem que se empenhar para poder ter relações sexuais com uma mulher. Então dá mais trabalho. Antigamente o homem tinha essa vantagem de ser o mais, ele poderia ser o mais experiente porque ele tinha acesso a garota de programa, outras relações, enquanto a mulher era forçada a ficar celibatária. E muitas vezes a mulher que era virgem, existia antes do casamento um relacionamento aberto que era apenas do lado do homem. O relacionamento aberto implicava numa castidade feminina até o casamento, e o homem poderia transar antes do casamento com quem ele quisesse, sexo pago ou não, ou meninas que estavam mais disponíveis. E hoje em dia tudo mudou, tudo se inverteu. Você tem muitos homens que têm pouquíssima experiência, ou até que não tem nenhuma experiência, chegando na casa dos 20, dos 30 anos, com muita dificuldade, e muitas mulheres, né, uma parcela delas, eu não posso dizer, eu não sei o quanto dessas mulheres fazem isso, qual o percentual, mas uma parcela delas tendo uma vida sexual bem ativa, com dezenas e centenas de parceiros, e chegando aos 20, aos 25, aos 30 anos com vários, com centenas de parceiros sexuais, e isso realmente é muito difícil para o homem aceitar, porque foi uma virada muito grande, né? Foi uma inversão de valores, e nós temos agora que conviver com isso, em que no mundo em que as mulheres são mais ativas sexualmente que os homens, claro, na teoria, claro, num modelo teórico. Aqui, frisando novamente, eu não tenho as estatísticas, eu não tenho dados primários nem secundários para afirmar o quanto de mulheres fazem isso. Acredito que muitas mulheres, elas optam pelo celibato voluntário, porque elas não querem entrar nesse jogo, porque o jogo as coisas estão muito invertidas, estão muito malucas, e simplesmente elas não querem participar disso. Acredito que tem uma boa parcela de mulheres que são assim, e que se mantêm com pouquíssimos parceiros, e que se mantêm no celibato. Também há homens que têm uma vida sexual muito ativa, então não há uma questão padrão, mas que as coisas se inverteram para a parte das mulheres e para a parte dos homens. Isso aí é o que nós estamos observando, tanto no mundo ao nosso redor, como nos relatos da internet, em vídeos, em outros posts, em outras publicações nas plataformas digitais, nas redes sociais, e nessa plataforma aqui.
Então é isso, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.